Olá, aluno! Olá, aluna! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula de Programação para o Web 1. Você já me conhece? Eu sou a professora Vanessa Matias Leite e nessa aula nós vamos falar sobre o CSS. Até o momento, então, nós vimos basicamente a parte da estruturação da nossa página. Lembra-se, a gente começou tratando sobre HTML, vimos quais são, né, suas funcionalidades, as principais tags, e na aula passada nós tratamos basicamente das tags que são baseadas em semântica, que ela não tem muita variação para o nosso usuário, no entanto, ela é muito importante para o navegador e também para o programador. E também vimos a parte de imagens e links, sendo que uma boa página sempre vai ter alguma imagem ou também algum link referenciando a ela mesma ou alguma página externa. Na aula de hoje, nós vamos ter a parte de CSS, então nós vamos estilizar o HTML, também nós vamos dar uma melhor visualização para ele. Na nossa área, nós temos dois termos muito importantes, que é a interface do usuário e a experiência do usuário. O que é um, o que é outro, né? Na interface do usuário é o que ele vê, é basicamente ali o seu site. A experiência já é outros 500. No caso, a experiência está muito relacionada se ele vai gostar ou não de navegar ali na sua página web, no seu aplicativo. Isso tem que ter a junção do quê? De uma boa interface do usuário, a interface tem que ser agradável com alguns elementos ali que façam que prendam o nosso usuário na nossa página, tá bem? Então, interface do usuário é o que ele vê e a experiência é essa questão da qualidade de navegação, tá bem? Então, a gente tem que entender esses dois termos. Basicamente, hoje a gente vai ver essa parte da interface. Você vai ver, então, como estilizar os nossos, nosso esqueleto, né, o nosso HTML. Iniciar, então, falando sobre o CSS, vamos entender o que é essa linguagem, né, o que ela faz e como a gente consegue, então, fazer essa estilização. Vamos ao quadro. O CSS, então, determina como os elementos de uma página podem ser exibidos. O que ele faz, então? Ele vai mostrar ali, né, relacionando com as tags do HTML, como os elementos vão ser posicionados, quais são suas cores, tá bem? Então, o CSS traz essa estilização. E ele também vai controlar as seguintes formatações: fonte, cor, propriedade de layout, posicionamento, flutuação, controle de impressão, quebras de páginas, surgimentos e desaparecimentos de componentes interativos. Perceba, então, que o CSS é muito mais do que colocar uma cor de fundo ou mudar uma fonte. Ele tem muitas propriedades importantes para a sua interface, tá bem? Então, a gente vai analisar quais são todas essas propriedades na aula de hoje. Vamos, então, ao quadro para continuar falando mais sobre o CSS. Uma grande vantagem do uso do CSS é a separar a marcação HTML da apresentação do site. Então, a gente consegue fazer essa separação e ter, assim, um código muito mais visível. Por quê? Porque você consegue separar toda a parte do HTML, todo o seu esqueleto, de como ele será estilizado, tá bem? Então, isso é uma grande vantagem. Só reforçando, o HTML, então, ele destina-se unicamente a estruturar e marcar o conteúdo. Já o CSS, não, ele vai ter toda a responsabilidade pelo visual do documento. Logo, o CSS está vinculado ao HTML, pois ele traz esse visual para o nosso documento, tá bem? Então, tem essa característica. O que é uma regra, né? Vamos estudar, então, já entendemos o que é o CSS, vamos estudar o que é uma regra, qual é a sua sintaxe. O CSS, então, tem como uma regra uma declaração que segue uma sintaxe própria, que define como será aplicado o estilo a um ou mais elementos do HTML. Isso aqui é muito importante, ó. Um conjunto de regras de CSS formam uma folha de estilo. O que nós vamos aprender, então, neste momento? Nós vamos ver o que é uma regra CSS. Ela é composta por 3 elementos, tá bem? No caso, nós temos os seletores, as prioridades e também os valores. Então, esses 3 elementos compõem a nossa regra CSS. E um conjunto de regras, elas formam uma folha de estilo. Mas vamos iniciar, então, analisando o que é uma regra CSS. Uma regra CSS, então, ela é formada por 3 elementos, né, por 3 partes: o seletor, a propriedade e o valor. O que é cada um deles, né? O seletor, ele é a parte do HTML em si. Ele é a tag que nós vamos modificar.
tá bem? Então, a primeira coisa que você vai mostrar, quando você estiver montando sua regra CSS, é analisar qual vai ser a tag que você vai querer estilizar ali. Então, este é o seletor. Já a propriedade nada mais é do que você mostrar o que vai ser modificado dentro daquela tag. Por exemplo, a cor, o estilo da fonte, tá bem? O fundo daquela tag. Então, isso é a propriedade. Já o valor é a característica que você vai dar a essa propriedade. Por exemplo, eu vou mudar a cor da minha fonte, ela pode ser azul, vermelha, verde, amarela, entre outros, tá bem? Então, como que a gente compõe uma tag? Com seletores, propriedades e valores. Mas vamos voltar ao quadro, pois eu vou mostrar isso na prática. Isso daqui, então, esse bloco é uma regra CSS, tá bem? Mas vamos analisar o que são, né, cada um dos elementos, o que é cada elemento. Então, nós temos aqui H1. Lembre-se do nosso HTML, H1 nada mais é do que uma tag de título. Então, esse é o meu seletor. Já a propriedade é o que eu vou querer mudar de H1. Perceba que o que eu posso mudar de H1? O tipo da fonte, o seu background ou a sua cor. Por isso, eu seto color aqui. E o valor? O valor vai ser a cor, né? No caso, como eu estou utilizando color, qual é a cor que eu vou atribuir para essa minha regra? Reparem que eu vou mudar a minha cor como vermelha. Essa, então, é uma regra CSS muito simples, não é mesmo? Então, você precisa saber qual tag modificar, o que modificar dentro dessa tag e também qual é o valor que você vai querer estilizar. Se você quiser fazer selecionar mais tags para serem modificadas dentro de uma única regra, você pode, tá bem? Então, vamos voltar ao quadro. Aqui, então, nós temos que uma regra CSS, quando válida para vários seletores, estes podem ser agrupados. Da seguinte maneira, você vai colocar quais são os seletores que você quer, então quais são as tags que vão ser modificadas e separá-los por vírgulas. Aqui eu fiz um conjunto, obviamente, de títulos, no entanto, eu poderia misturar títulos com parágrafos, tá? Só que você tem que tomar cuidado com a estilização. E o que nós temos aqui? Então, H1, H2 e H3 são os nossos seletores, Font Family e Color são a minha propriedade e o valor são sans serifs, que é um tipo de fonte, e essa cor bem grande, que é Light Golden, Road Yellow, tá? Então, provavelmente é uma cor ali perto do dourado, tá bem? Então, essa é uma regra CSS. Reparem que essa regra CSS vai se aplicar a quem? H1, H2 e H3. Isso indica, então, que essa regra vai ser aplicada a todos os nossos seletores ali apresentados, tá? Em todo o corpo do nosso texto, em toda a nossa página. Então, quando você seleciona um seletor dessa forma, você acaba atingindo todos os valores correspondentes. Nós vamos tratar agora de folhas de estilos, também a nossa segunda parte do CSS que eu vou tratar é folhas de estilos. O que é uma folha de estilo? Nós já vimos as regras, então a folha de estilo nada mais é que esse conjunto de regras, tá bem? Então, quando você faz um arquivo CSS, né, e ele ali contém as suas regras, isso é uma folha de estilo. Mas existem 3 formas da gente apresentar essas folhas. Nós temos que pensar da seguinte maneira. O que o meu CSS modifica? Basicamente o meu HTML, não é mesmo? Então, eu preciso mostrar como eu vou linkar esses assuntos, né? Porque não é tão simples assim. Eu posso... como que eu vou mostrar para o meu HTML que eu estou utilizando o CSS? E é isso que a gente vai ver nessa parte de folhas de estilos. Aqui, então, a gente pode, né, definir as regras de estilos do CSS de 3 maneiras: inline, interna e externa. O que é cada uma delas? A inline, as regras então são definidas dentro de uma tag do HTML. Perceba então que no inline nós vamos definir a característica daquela tag dentro dela mesma. E a interna, as regras são definidas no cabeçalho do documento HTML. Nesses 2 tipos de regras de estilos, né, nós utilizamos uma tag chamada style. A nossa tag style ela é uma tag
do HTML. O CSS não possui tags, tá bem? E o que que ela representa? Ela vai mostrar ali para o navegador que todos os atributos relacionados àquela tag style, elas são relacionadas com o CSS e não com o HTML, tá bem? Então, quando você utilizar as folhas de estilos do tipo inline ou internas, elas vão ter que conter obrigatoriamente essa tag style, tá? Para apresentar então para o navegador que aquilo não é HTML e sim CSS. Mas vamos voltar então para analisar a externa. A externa, então, ela tem as suas regras são definidas em um documento separado fora do documento HTML. Importante que quando você cria um documento, né, à parte, ele tem que ser extensão CSS. Não pode esquecer da extensão. E, obviamente, ele também tem que ser referenciado dentro do seu documento HTML. Não adianta nada você criar um CSS ali e não mostrar para ele. Mas como a gente faz esse linkamento, eu vou mostrar adiante. Mas vamos analisar então primeiro a folha de estilo inline. Lembre-se o que é inline? É dentro da tag, tá? Como o próprio nome já diz, dentro da linha, né? Dentro da tag. Então, vamos analisar aqui o meu código. Reparem que eu estou dentro de body, tá bem? Crio uma imagem, crio 2 parágrafos e chego no meu H1. Reparem que H1 eu tenho uma estilização diferente. Eu tenho a minha tag style e essa tag style tem 2 componentes, tá? Que no caso é a coloração e também qual é o formato da fonte. Percebe então que somente a minha tag H1, né, no caso que está escrito produtos em oferta, vão ter essas características de cor e essa fonte Arial. Os demais elementos do meu texto aqui, do meu HTML, não serão atingidos, tá bem? No caso de folhas de estilos internas, nós temos as seguintes características. Reparem que a gente vai colocá-las dentro da onde? Dentro do cabeçalho, tá vendo que é read? Então, nós vamos colocar todas as nossas regras CSS dentro do cabeçalho. Então, perceba aqui que eu tenho o título, né? E logo após o título, eu uso a minha tag style, tá bem? Para usar dentro do cabeçalho, então eu uso um type, mostrando que aquilo vai ser um texto do tipo CSS. E reparem que aqui eu só setei 2 valores, tá? O de H1 e o de P. Mas se fosse uma página muito grande, eu teria uma quantidade de regras CSS muito grande, tá bem? Então, eu teria aqui uma quantidade muito grande de regras CSS dentro do meu cabeçalho. Mas vamos analisar aqui o que está, né, modificando dentro desse style. Então, eu estou modificando o meu H1, ele vai ter uma cor que está em hexadecimal e a sua fonte vai ser do tipo Arial. E os meus parágrafos também serão alterados, eles terão uma cor específica e a sua fonte será baseado em 1.5 EM, tá bem? Então, essa vai ser a minha estilização interna. O que nós temos que saber da inline e da interna? Elas não são muito adequadas, tá bem? A gente geralmente usa a externa. Mas se você tiver um código pequeno ou se você só quiser treinar alguns tipos de comando CSS, elas são válidas. No entanto, via de regra, quando nós temos grandes sites que direcionam para diversas páginas, é importantíssimo utilizar a externa, tá bem? Porque imagine só você ter que setar na mão todas as tags, você não consegue, utilizando o inline, você vai ter que tag por tag modificando as suas características, ou até mesmo fazendo no cabeçalho toda a declaração CSS, tá bem? Pode acabar tornando muito extenso um código. Então, a separação é uma grande vantagem e por isso que a gente utiliza mais as nossas folhas de estilos externas. Como que a gente faz, então, para o meu arquivo saber, né, para o meu HTML saber que eu estou estilizando ele? Primeiro, eu crio um arquivo .css, no qual eu vou declarar as minhas regras, e depois, no cabeçalho do meu arquivo HTML, eu faço um link, tá? Aqui, dentro dessa tag link, eu vou utilizar o parâmetro href, no qual eu vou colocar o meu caminho ou o nome do meu arquivo CSS, tá bem? Aqui, neste caso, o meu arquivo CSS se chama estilos
tracinho padrão e ele está dentro da pasta, por isso que ele não possui caminho. No entanto, se ele estivesse em outro servidor ou em outra pasta, o caminho anteriormente seria necessário. Preciso setar também o seguinte atributo, que é o type, no qual eu vou mostrar que este documento que eu estou linkando é do tipo texto CSS, tá bem? Isso é importante. E por último, eu tenho então que mostrar, né, que especificar a relação entre o documento atual e o documento vinculado. Por isso, o atributo rel, no qual eu coloco o seguinte valor style sheet, tá bem? Que já é um atributo pré-definido. Com isso daqui, eu mostro para o meu HTML que eu estou utilizando, então, o meu estilo padrão.css e ele vai fazer toda a estilização do meu HTML, tá bem? Perceba que a gente só insere uma linha, basicamente, de código dentro do arquivo HTML para referenciar o CSS, tá? E o CSS fica totalmente em outro arquivo. Isso é mais interessante computacionalmente falando. Nessa terceira parte de conteúdo, nós vamos tratar basicamente sobre seletores, tá bem? O que são seletores? Você lembra da regra CSS? Um dos elementos dela é o seletor, que são a gente referenciar, então, as tags do HTML. Então, existem vários tipos de seletores. Por quê? Porque nós podemos fazer a mudança, né, a regra de CSS para todos os elementos, para um único elemento, para classes, para IDs, tá bem? Também temos pseudoclasses, temos outros tipos de seletores. Então, nós vamos ver todos esses tipos de seletores agora e você vai ver como nos auxilia na montagem do nosso arquivo CSS. Você vai entender que, no caso, nós conseguimos selecionar vários tipos de classes para modificar as suas características ou utilizando o ID também. Mas vamos, então, ao quadro para entender melhor o que é um seletor. Um seletor, então, determina em quais elementos uma regra de estilo, né, que no caso seria a formatação, vai ser aplicada, tá bem? E no caso, o seletor pode definir até 5 critérios diferentes para escolher o elemento que deve ser formatado. Eu vou iniciar, então, pelo primeiro seletor, que é de tipo ou nome do elemento, mas também conhecido como seletores de tag. Vamos analisá-lo aqui. Ele é um dos tipos mais simples de serem criados, a gente só coloca qual é o tipo, né, qual é a tag que a gente quer modificar e abre chaves, fecha chaves e dentro tem as propriedades junto com os seus valores. O que nós temos aqui? Nós temos que os parágrafos do meu texto vão receber determinada cor, determinado fundo determinada cor de fundo, a seguinte fonte e vai ser alinhado à direita, tá bem? Então, tudo isso daqui é referente a parágrafos. No caso deste tipo de seletor, ele vai selecionar todos os parágrafos da minha página, tá bem? Então, se você quer que todos os parágrafos, ou todos os títulos, ou todas as sections, independente do que você quiser, que ele selecione todos, você vai utilizar esse tipo de seletor, tá? Que é o seletor de tipo ou de tag. Todos vão ter a mesma característica. Se eu quiser que nem todos os parágrafos, por exemplo, tenham as mesmas características, existem outros seletores mais indicados. Mas vamos continuar, então, analisando os seletores. O seletor de contexto, ele vai encontrar o elemento do estilo somente aplicado ao elemento específico que está dentro da tag. Vamos analisar aqui. Nós temos, então, a tag H1 e dentro da tag H1 eu tenho uma tag em, tá? O que é a tag em? A tag em, ela dá ênfase ao texto, ok? Então, o que esse seletor de contexto faz? Ele vai em H1, mas ele só vai modificar o que tiver entre a minha tag em, tá bem? E o que ele vai fazer neste caso? Neste caso, ele vai mudar a cor para vermelho. Perceba que se a gente aplicasse esse seletor no nosso texto, ele só modificaria o que está entre a tag em. Então, ela tomaria uma ênfase maior ainda, pois ela teria a cor modificada para vermelho. Vou falar de um seletor agora muito importante, que são os seletores de classe, tá bem? Para fazer os seletores de classe ou os seletores de identificação, que são de ID, a gente precisa criar um atributo para as nossas tags, tá bem? Que é a classe. Então, você vai criar
esse atributo class dentro e depois a gente vai fazer a modificação, né, a estilização através desses seletores. Mas vamos ao quadro para a gente compreender um pouco mais. Além dos elementos HTML, a gente pode criar uma classe a qual será definida as regras. Classes podem ser aplicadas a qualquer elemento do HTML, isso é importante, tá? Se você quiser criar um elemento class para qualquer tag de HTML, você pode, tá bem? Lembra-se na aula passada que a gente utilizou bastante o ID? Que eu até comentei que a gente utilizaria o ID principalmente para fazer a estilização? O class vem no mesmo sentido, tá? Então, o ID também pode ser utilizado. E ele pode ser aplicado a estilos diferentes para o mesmo tipo de elemento do HTML, usando classes diferentes para cada um deles. Então, para utilizar o class, eu preciso modificar, né, adicionar esses valores no meu HTML. Então, eu preciso que a minha tag que eu desejo contenha class ou ID, tá? Já vou apresentar a diferença de um e de outro. Quando eu tenho ponto e o nome é seguinte, representa a minha class, tá bem? Então, eu tenho uma class dentro das minhas tags HTML que está escrito alterado. E aqui dentro, essa regra será aplicada a todas essas classes. Se eu utilizar hashtag alterado novamente, né, o nome, eu teria um ID como alterado novamente. Aí você me pergunta, professora, a única diferença que eu vi entre class e ID é que a class utiliza ponto para ser referenciada pelo CSS e o ID utiliza hashtag. Quando que eu uso uma e quando que eu uso outra? O class nós vamos utilizar principalmente quando eu quero que diversos elementos tenham a mesma estilização, tá bem? Vamos supor que na tua página web tenha diversos artigos e você deseja que eles tenham a mesma estilização. Aí você usa o class para definir essas seções, essas divs, tá bem? Então, você vai garantir que todos terão a mesma estilização. Já o ID é mais interessante para quando nós queremos que determinado elemento tenha uma estilização única, tá bem? Então, se aquele elemento você deseja que ele tenha estilização única, você utiliza o ID. Então, essa é a diferença entre classes e ID, tá bem? Perceba que é uma diferença sutil, mas que é importante a gente saber utilizá-la. Por isso que muitas vezes o ID ele é mais utilizado para fazer banners, tá? Rodapés e entre outros elementos que são basicamente únicos dentro da nossa página. Mas vamos continuar porque nós temos ainda mais dois seletores para analisar. Esse seletor aqui, ele é um seletor de pseudoclasse. O que ele faz? Ele vai analisar, né, e ele vai estilizar o que acontece com fatos externos, tá bem? Então, quando você tiver seletores de pseudoclasses, você vai pensar nele como algo que acontece com fator externo. Por exemplo, aqui eu tenho A, né? Lembre-se que a nossa tag A geralmente é para referenciar um link. E ele vai fazer o quê? Ele vai estilizar o nosso link de vermelho. Se a gente utilizasse o seguinte parâmetro, hover, o que aconteceria quando o meu usuário passar o mouse em cima do meu link, ele vai modificar para vermelho, por exemplo. Então, perceba que a gente precisa de alguma ação externa para que as nossas pseudoclasses aconteçam, tá bem? Ela não vai estar estilizada ali na sua página, só se houver alguma interação externa. E, por último, nós temos os seletores, que no caso de elemento, que tem atributos, tá bem? Neste caso, é possível usar colchetes para adicionar o seletor à informação desejada sobre os atributos dos elementos, dos valores ou de ambos. O que nós faríamos aqui? Com esse seletor, nós entraríamos, né, a gente acessaria a tag A e só mudaria o nome. Os demais atributos nós manteríamos como eles estavam, tá? Então, ele não serve para todas as tags do HTML, somente para algumas. Essa foi, então, a nossa parte de seletores. Na nossa situação problema 1, nós vamos aplicar tudo que vimos até agora. Então, nós vamos aprender a parte de seletores, a parte de folhas de estilos, tá bem? E alguns comandos também do CSS para fazer essas modificações. Você se lembra na aula passada que nós fizemos uma página de HTML sobre um pet shop?
a gente vai continuar, a gente vai estilizar essa página, tá bem? Eu fiz algumas modificações, tá? Inseri algumas classes, algumas IDs para que a gente consiga utilizar a parte de seletores. Então, o código está bem parecido, no entanto, tem alguma outra mudança. No diretório onde eu estou colocando os códigos, já tem o código novo na aula 3, tá bem? Mas eu vou mostrando para você conforme vai passando conforme eu for aplicando as regras, vou mostrando o que pode ter modificado. Agora eu vou ao meu computador. Aqui, então, eu tenho o meu código, tá? É o mesmo de semana passada, o do nosso pet shop. Eu vou abrir ele só para você analisar, ó. Não tem estilização nenhuma ainda. A gente vai aplicar isso agora. O que eu vou fazer inicialmente? Inicialmente, eu vou criar um arquivo, ó. Aqui, e vou chamá-lo de style.css. É aqui que eu vou fazer, então, a minha estilização. Que tipo de estilização é essa, né? Ela é a externa. Como eu disse, ela é a melhor para ser utilizada. Então, eu nem vou apresentar para você a interna ou a inline. Dentro, então, da estilização externa, o que a gente precisa saber? Primeiro, você precisa conhecer bem o seu HTML, tá? Por isso que eu estou utilizando o mesmo de semana passada. A primeira coisa que eu vou estilizar nele, né, que eu preciso fazer, é esse link aqui, ó, tá? É o que eu mostrei nos slides. Link, href, igual ao nome do meu arquivo. Como eu criei ele aqui no Visual Studio Code, ele já vai para a mesma pasta, então eu não preciso colocar caminho. Coloco o tipo, que é do texto text/class, e o real, que é style sheet, tá? Colocando isso, eu já garanto que eu vou conseguir essa relação com o meu HTML. Primeira coisa que eu vou fazer, só para que você entenda como funciona, eu vou mudar a cor do meu H1. Nesse meu texto HTML, eu só tenho um H1, tá? Que é o nome do meu pet shop. Eu vou mudar a sua cor. Color Blue. Fiz a modificação aqui da minha cor. Vamos ver se isso já foi passado, né, para o HTML. Tem que rodar só aqui, tá? Então, você tem que vir no HTML para aparecer. Repare, então, que trocou para um azul. Agora, o que a gente vai fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é modificar as letras do meu arquivo, tá bem? Então, eu vou modificar tudo que está dentro do meu body, tá bem? Para isso, eu uso aquele tipo de tag, eu utilizo aquele seletor do tipo tag. Então, eu vou utilizar o body, eu vou referenciar minha tag body aqui e vou mudar a sua letra, tá? Eu não quero Times New Roman, que eu acredito que seja a original. Eu vou utilizar, então, o font family, que vai modificar quais são as minhas famílias. Reparem que ele já coloca uma quantidade interessante de famílias, tá bem? Eu vou utilizar essa daqui, mas você pode utilizar a que você desejar. O que isso indica? Indica que se no seu navegador ou no seu computador não tiver inserida a primeira família, as primeiras fontes, ele vai para a segunda, para a terceira e assim sucessivamente. Raramente ele não vai ter esses tipos de fontes, tá bem? Então, modifiquei a fonte, vou colocar que eu quero que a cor do meu texto é preta, já é, mas eu só vou definir novamente. E a margem, que no caso, a margem, né, tanto direita e esquerda, que vai definir, eu vou pedir que ele defina automático, porque assim, então, o navegador vai utilizar uma margem adequada para ser utilizada. Vamos analisar, então, se tem alguma diferença. Acho que basicamente não vai ter, tá? Não teve, porque o body foi mais para estilizar somente a letra. O que eu vou fazer agora? Eu vou modificar o banner, tá? Eu vou aqui no meu HTML só para você ver que aqui tem algumas modificações. Então, meu banner está dentro de Reader, tá? Lembra aquela tag semântica do HTML? E aqui eu criei duas divs, uma div banner e uma div de nave. A div nave é onde eu quero que esteja o meu menu para navegação dentro do meu próprio site, tá bem? Já o banner é a parte que eu coloco o nome do meu site, a imagem e como se fosse um emblema dele. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui agora é criar, então, o banner. O que isso indica? Olha só, eu utilizei ID, tá vendo? Então, o meu seletor, ele tem que ser o seletor de ID, por isso, hashtag. Então, eu vou fazer a modificação
do meu fundo, do meu cor de fundo. Aqui eu vou utilizar uma cor chamada Sky Blue. Você pode utilizar a cor que você desejar. Vou utilizar que o texto vai ser centralizado, tá? Então, Text Align é a referência do CSS para eu centralizar o texto, né? Se tiver Center, vai ser centralizado. Se tiver Right, vai estar para a direita. E Left para a esquerda. A cor das minhas letras do meu banner, eu quero que seja White, tá? Então, eu quero que seja branca. E eu vou utilizar um elemento aqui chamado Padding. O padding, ele define a distância entre o conteúdo e as bordas, tá? Então, é como se fosse algum tipo de centralizador também. Eu vou utilizar 60 px. Px é uma unidade de pixels, tá bem? Então, o padding é usado para espaçamento. Vamos analisar, então, o meu, esse banner que eu acabei de realizar. Perceba que ele já modificou, ó. Ele centralizou tudo que estava dentro do meu banner. Então, ele centralizou tanto o meu título, como a minha imagem e também o meu logo aqui, né? No caso, o meu... como se fosse cuidados para o seu pet, como se fosse a missão da minha empresa. O que eu quero que você perceba? Ó, aqui no meu Style CSS, eu coloquei a cor como branca, tá vendo? Só que na minha página, ela continuou azul. Por que ela continuou azul? Porque, no caso, eu criei uma tag que tem uma prioridade maior, tá? Que no caso é H1, que modifica a cor do texto para azul. Então, tem que tomar cuidado com essas prioridades também. Agora eu vou fazer a parte de navegação. Vamos aqui no meu HTML para você analisar. Ó, perceba que o meu navegação é os links para alguns conteúdos da minha página, tá? Eu não quero que ele esteja no nosso... junto ali com o meu banner, por isso que eu fiz uma outra div e coloquei como id nave. Então, vou criar aqui a regra CSS para essa nave e vou modificar a cor de fundo. Background color. Eu vou utilizar, neste caso, uma cor em hexadecimal. Só para título de curiosidade, se você colocar cores CSS hexadecimal, vai aparecer várias páginas, tá? Uma que eu gosto bastante. Essa daqui, ó, que a gente consegue ver todas as nossas cores, tá vendo? Com o seu nome. Então, se você usar Gray 11, vai aparecer essa cor. E tem seu código hexadecimal também. Por quê? Obviamente, a gente não sabe o nome de todas essas cores. E é importante no CSS você ter uma gama grande de cores para que você possa ter, então, o seu site bem estilizado, com cores que se complementem e tudo mais, né? Isso é quase um designer, né? Não é nem pra gente que está ali quase que no back-end, mas é importante a gente saber. Então, você digita lá no Google cores CSS hexadecimal, vai aparecer tanto a cor que você pode utilizar, escrita no seu código, quanto o CSS dela também. Eu vou utilizar a seguinte cor aqui, ó, hashtag 1D2731. Então, essa é a cor que eu vou utilizar, tá bem? Ela é uma cor escura, é uma cor que, na minha opinião, combina com o banner que eu realizei acima. Vou colocar um espaçamento, então, dos elementos de 10 px com o padding. Vamos ver como ele criou, então, essa estilização. Reparem que ele criou aqui, tá? Essa faixa que eu queria mesmo. No entanto, o que acontece? Os meus links estão com uma cor muito feia. Por isso, eu vou modificar somente esses valores. Eu tenho um seletor muito interessante que eu consigo modificar somente um elemento daquilo que eu desejo, né? Daquela tag que eu desejo. Eu estou, então, dentro da tag nave, né? O meu ID está dentro da tag nave e eu vou estilizar quais elementos? O A. Ó, vou voltar para você analisar aqui no HTML. Tá vendo que eu estou dentro deste D, então por isso que eu uso o hashtag nave. E aqui dentro eu tenho essa tag, ó. Eu tenho a tag A.
Portanto, eu vou modificar somente os elementos que estão aqui. Se houvessem mais elementos, eles não seriam modificados, tá bem? E o que que eu quero estilizar neste caso? Neste caso, eu quero dar um espaçamento, tá? De 10 px, 20 px, que isso significa, então, que eu vou, quando a gente tem dois valores, a gente preenche superior e inferior, e também direita e esquerda. Então, 10 px vai ser superior e inferior, e 20 vai ser espaçamento entre os elementos, tá bem? Vou utilizar um color, vou modificar a cor da minha letra, eu acho que é o principal, que no caso eu quero que ela seja branca. O text decoration, que eu vou colocar none. O text decoration nada mais é, ele sublinha, faz links para as fontes, no caso, né? Como ela tem, e eu não quero, né, esse sublinhado, eu coloco none. Então, ele retira o sublinhado ali do meu link. E eu vou também alinhar este texto, porque eu quero que ele esteja alinhado à esquerda, tá bem? Mas eu poderia colocar ele central ou também à direita. Vamos mostrar aqui para você no navegador. Olha aqui como mudou, tá vendo? Sobre o pet shop, artigos, contatos. Então, a gente conseguiu fazer todo esse banner com o CSS, tá bem? Repare, então, que essa última modificação que eu fiz está referente a isso, tá bem? Então, na próxima SP a gente vai continuar estilizando o nosso site. Vamos para o momento de dúvida, então. Na aula passada eu tive uma dúvida sobre a questão de conseguir linkar o WhatsApp para a pessoa já iniciar uma conversa diretamente. Você lembra? Eu disse que eu não tinha nessa informação no momento, no entanto eu pesquisei e vi que sim, é possível. Eu gostaria de voltar ao meu computador só para mostrar qual é a funcionalidade que a gente utiliza para fazer esse tipo de características. Vamos ao meu computador então. Vou voltar aqui no código, tá? Agora não é momento de implementação, é só para eu esclarecer a dúvida de semana passada. Eu até coloquei aqui no código. Para a gente fazer a parte, então, de redirecionar automaticamente para o WhatsApp, a gente pode utilizar o seguinte comando, ó. O A, tá? Então, que é o de links, href, e você vai utilizar essa API do WhatsApp mesmo, ó, tá vendo? Então, vai colocar o nosso protocolo web, api.whatsapp.com/send, interrogação fone. E na parte do telefone, é importante que você lembre de colocar o DDD local e também o do país, que se eu não me engano o Brasil é 55, né? Então, 55, o DDD da cidade e o telefone. E daí, entre as tags, você coloca o WhatsApp. Vou apresentar para você como que fica essa característica. Ó, aqui no final, tá o WhatsApp, vou clicar. Ele vai me redirecionar para outro lugar que já vai iniciar a conversa. Então, se você clicar aqui em iniciar conversa, eu redirecionaria ali, no caso, para o WhatsApp, tá bem? Então, já começaria uma conversa ali do zero. Bem interessante, né? Eu achei, hoje em dia, muitas lojas mantêm essa conversa com o cliente através do WhatsApp, então eu achei a pergunta muito pertinente, então a resposta tá aí. Eu volto daqui a pouquinho, vou ver se tem alguma dúvida da aula de hoje.
Não houve nenhuma dúvida na aula de hoje, tá? Então, caso você tenha dúvida, não deu tempo de mandar para responder esse bloco, envie que no final da aula eu respondo. Mas não deixe para enviar muito no finalzinho, não, porque senão acaba passando o tempo, aí existe um delay, obviamente, né, entre o vídeo e acaba chegando para mim um pouco tarde. Mas, se houver também esse delay, eu respondo na próxima aula, que é a última. Eu vou falar agora sobre texto com estilos. Nós já fizemos alguma programação que envolveu algum dos elementos que eu vou trazer neste conceito para você. No entanto, eu acredito que é importante que você tenha isso formalizado, tá bem? O que nós vamos ver nessa parte, então? Nós vamos falar principalmente sobre as cores e o tipo de texto e tamanho, tá? O CSS aceita alguns tamanhos um pouco diferentes. Mas vamos ao quadro, então, entender primeiro sobre as cores. As cores, então, a gente pode utilizar dentro do CSS de 3 maneiras: o hexadecimal, o nome e o sistema RGB. O que é cada uma delas? No valor hexadecimal, nós vamos definir as cores como a utilização de 6 caracteres ou abreviado. Então, a gente utiliza o hashtag e um valor de letras e números ali definidos, tá bem? Como eu disse, para usar o hexadecimal, o melhor contexto é você utilizar um site que tem essas tabelas de cores, tá bem? Porque aí você consegue definir a cor certinho utilizando o hexadecimal. Mas a gente também pode utilizar pelo nome. Vamos ao quadro. O nome, então, determina as cores pelo seu nome em inglês. Então, aqua, blue, red, green, orange, silver, black. Então, existem muitas cores com os nomes bem estranhos que são definidos, tá bem? Mas você também pode utilizar. No mesmo site que você encontra o valor hexadecimal, você também vai encontrar o seu nome correspondente. E por último, o sistema RGB, que no caso vai definir a quantidade de cores de cada um com o uso de números de 0 a 55 para cada cor RGB. O RGB, ele é composto por 3 valores, tá bem? Então, ele vai ter 3 valores. O primeiro sempre corresponde ao R, que é o vermelho, o terceiro ao verde e o segundo ao verde e o terceiro ao azul, tá bem? Então, ele é sempre definido desta cor. O RGB, ele então caso você não saiba, o RGB é um sistema de cores, é as cores que nós enxergamos pelo nosso olho, tá? Então, não é uma cor, assim, de monitor, por exemplo, como saturação e entre outros. No caso, o RGB, ele é a mistura do vermelho, do verde e do azul. O RGB, então, são as nossas cores primárias e quando a gente as mistura, dependendo da quantidade de cada um, nós formamos as cores secundárias, tá bem? Então, essa é a composição do RGB. Quando você tem um RGB 000, isso indica ausência de cor. Se indica ausência de cor, nós estamos falando da cor preto, tá bem? Já se tem 255, 255, 255, para os 3 valores, né, para R, para G e para B, nós temos a cor branca relacionada, tá bem? Então, o que tiver entre esse intervalo são outros tipos de cores. Mas vamos então entender agora um pouco mais sobre essa parte de textos com estilos. Vamos analisar agora as medidas. Existem mais medidas utilizadas para o CSS, no entanto, as que mais utilizamos é a EN, a pixel e a porcentagem. São as que muitos autores nos propõem a utilizar esses 3 tipos de medidas. A EN, ela é uma medida relativa. O que isso indica? Indica que a gente não tem ela sempre com o mesmo tamanho. E ela é em torno de 16 a 24 pixels. Geralmente, ela é 16 pixels, tá bem? A EN, ela tem origem tipográfica e ela tenta representar o tamanho da letra M maiúscula. O EN é interessante ser utilizado porque ele está no suporte da maioria dos navegadores, tá bem? Então, a gente consegue ter esse suporte pelos navegadores. O pixels, que é a nossa PX, um pixel, então, corresponde a um ponto na tela, logo também essa medida é relativa, depende muito da tela. Então, PX também é uma medida relativa. E, por último, nós temos a porcentagem, que leva em consideração o valor de outras propriedades. Por exemplo, quando for aplicada a altura de um elemento, o cálculo da porcentagem leva em consideração também a largura da página. Então, são essas 3 medidas. São medidas não tão convencionais para a gente, mas que conforme a gente vai utilizando, você vai tendo
ali a noção de qual melhor utilizar, de qual você melhor se adapta. A gente vai falar agora sobre as fontes, quais são as famílias de fontes que nós temos. Temos as famílias de fontes, Arial, Times New Roman, Tahoma, que são as fontes mais tradicionais, e também temos as genéricas, que pertencem ao grupo de aparências semelhantes a esta. No nosso exemplo, eu citei que era importante a gente citar várias famílias, né? Até o Visual Studio Code já mostra uma seleção de famílias de fontes que são pré-selecionadas ali para a gente conseguir fazer essa modificação. E o que isso é interessante? É interessante que você utilize várias fontes, tá? Para definir ali algum elemento. Por quê? Porque se ele não contiver a primeira fonte, ele busca a segunda e assim por diante. Não corre o risco de não ter compatibilidade entre famílias semelhantes, tá bem? Então, você vai sempre buscar um grupo de fontes que são semelhantes, que são a que você mais gosta, que mais se encaixa ali no estilo da sua página. Mas vamos então entender mais sobre tamanhos de fonte. Perdão, outras propriedades, tamanho de fonte daqui a pouco. Nós temos então propriedades como color, mudança da cor, pode ser da fonte, do nosso texto, do fundo, entre outros elementos. Background color, então, a mudança do fundo. Font style é a mudança da nossa fonte, como por exemplo, itálico, oblíquo, tá? Normal. Font age, no caso a gente vai colocar a intensidade do negrito, quão forte, quão aparente aquela fonte está. E também font size, que no caso ela é representada então ou por porcentagem em ou px, que é o que a gente vai analisar agora. Agora sim é o tamanho da fonte. Nós podemos utilizar então as unidades média como porcentagem, pixels e em. A porcentagem ela é pré-programada e ela é relacionada a 16 pixels. Portanto, se você usar 100% referente ao tamanho de uma fonte, a sua fonte terá tamanho 16 pixels. E o em, o valor da porcentagem é simplesmente um em. Então, o em também ele é relacionado a 16 px. Aqui eu trouxe uma tabela para a gente analisar bem corretamente como que se comporta esses tamanhos. Então, se eu tenho um percentual de 50% daquela fonte, eu tenho que ela corresponde a 8px ou a 0,5 em. Então, perceba que o em a gente pode utilizar também como ponto, por exemplo, como decimal, como, por exemplo, 1,5 em, tá bem? Além desses tipos de nomenclaturas, em, px e também, no caso, a porcentagem, nós temos já fontes pré-estabelecidas, tá bem? O que isso nos indica? Nos indica, então, que eu posso só escrever um nome, por exemplo, small, tá? Ou large. Isso já vai colocar um nome ali na nossa, já vai mudar, né, o tamanho da nossa fonte. Vamos, então, ao quadro, ver quais são os tamanhos já pré-definidos. Então, eu tenho XXmall, que corresponde a 9px, Xmall, que corresponde a 10, Small, 13, o médio, 16px, que é a média, né, do que nós estamos utilizando, o large, 18px, o X-large, 24, e o XX-large, 32. Então, repare que se você utilizar font size no seu CSS e colocar XXmall, ela vai ter tamanho px igual a 9, tá bem? Xmall, 10 e assim por diante. Então, você vai escolhendo qual você deseja. Ou também você pode utilizar a nomenclatura que você achar mais adequada, tá bem? Então, a gente tem essas características importantes. Perceba que você pode utilizar só em no seu código, tá? Ou utilizar também só porcentagem, ou só px. Mas eu vou mesclar essa utilização porque eu acredito que é necessário para que você, então, compreenda e principalmente veja na prática a utilização desses estilos de fonte. Nessa SP2, nós vamos começar, então, a modificar o corpo do nosso Pet Shop. Lembra que a gente está, então, modificando aquela página de Pet Shop? A gente vai fazer, então, a modificação desse corpo. A gente já fez a parte do cabeçalho, agora a gente vai fazer o corpo e também o rodapé. Por isso, eu vou voltar ao meu computador. Aqui, então, eu estou no meu código, né? Esse é o HTML. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a modificação desta parte do meu site, tá? Então, sobre o Pet Shop, artigos, e aqui também embaixo tem a parte de
do footer, né, que no caso é o rodapé. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou analisar aqui com você como que está o meu HTML desta parte. Se você se lembra, então a gente já fez essa parte do reader, agora a gente vai fazer a parte do main e também da section aqui. Para a gente utilizar, no caso, os nossos seletores do tipo class, eu setei que essa parte de section, que vai todo sobre o pet, tá? Que vai também a parte de nossos serviços, elas vão ter a mesma característica que os meus artigos, tá? Eu vou querer que elas se comportem da mesma maneira. Para isso, o melhor seletor para ser utilizado é o class. Lembre-se, o class a gente utiliza quando nós queremos modificar diversos pontos no nosso HTML. Quando a gente quer modificar somente um, a gente usa o id. Então, eu vou criar aqui no nosso style.css, eu estou utilizando o mesmo arquivo, tá bem? Vou criar, então, uma regra para classe 1. Então, eu vou criar a regra para essa classe aqui, que vai abranger todo o meu corpo do texto, menos o rodapé, tá? O rodapé vai ficar de fora, eu vou fazer uma estilização diferente para ele. O que nós temos, então, que fazer aqui? Para este caso, eu vou determinar a largura do seu conteúdo, por isso eu vou utilizar o width. Eu vou colocar 1300 px, tá? Estou utilizando o px aqui, e vou querer uma margem de 0, tá bem? A margem, então, do topo vai ser 0. Então, aí do lado esquerdo e direito já vai ser ajustada. Vou mudar a cor de fundo, background, color, tá? Aqui eu vou utilizar o light cyan, você pode utilizar a cor que você desejar. Não estou utilizando o hexadecimal, estou utilizando o nome da cor. E agora eu vou fazer um espaçamento entre eles, tá? Lembra do padding que faz o espaçamento, então, entre os elementos? Eu quero que exista um espaçamento. Vou utilizar, neste caso, nós já utilizamos o padding com 2 elementos, que seta, né, tanto o topo quanto a parte de baixo e também as laterais de uma vez só. E aqui, usando 4, a gente seta cada um de uma vez. Então, eu quero que ele esteja grudado ali com o meu classe 1 já comece logo após o meu menu, eu não quero que tenha distanciamento. No entanto, à direita, abaixo e à esquerda, eu quero que tenha como espaçamento 20 px. Fazendo isso, então, eu tenho o meu espaçamento. Eu vou mostrar para você como que tá ficando, só para a gente ter uma noção. Olha aqui, tá vendo? Mas eu vou ainda centralizar ele, eu não vou deixar ele desta forma, tá bem? Então, mas já reparem que a gente já colocou uma cor, já fez toda uma centralização aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui uma borda, tá? Eu não quero que essa borda, que ela apareça. Então, eu vou colocar uma borda, um px, utilizando dessa forma, ela não vai aparecer, tá bem? Transparente. Eu vou te mostrar a mudança que a borda vai realizar aqui. Reparem que ela uniu os 2 elementos, tá? Antes os elementos não estavam unidos, agora eles estão. Vamos voltar então aqui no meu style. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou criar um section, no qual eu vou modificar as minhas seções, tá bem? Eu vou modificar, então, eu vou querer centralizar eles, então, vou fazer um left para 03 AM. Aqui, então, eu vou utilizar o AM como medida. E o padding right. Aqui eu vou fazer, então, uma distância de direita e esquerda para o nosso
site, tá? Então, tudo que é seção. E o que são seções? Nós temos aqui, ela está dentro do main, também temos seções de artigos. Então, ela vai ser aplicada a todas as seções. Tá bem? Então, a gente realizou aqui, reparem que ele não está tão grudadinho mais no nosso texto, tá bem? Então, a gente vai continuar. Agora, eu vou fazer a parte do contato, tá bem? O que eu vou fazer dentro de contato? No contato, eu vou somente, reparem então, só vou voltar aqui no HTML. O contato, a gente tem feito como ID, tá vendo? Por quê? Porque eu vou colocar um elemento único ali, por este motivo ele está como ID. E o que eu vou fazer? Eu vou, então, fazer uma característica diferente para ele. Vou criar, então, uma regra contato. Vou distanciar ele um pouco do topo, eu quero que ele fique um pouco abaixo, então eu coloco um margem 30 px. Vou também distanciá-lo do lado esquerdo do site, para que ele não fique tão grudado ali na parte esquerda do site, tá bem? Border top. Aqui eu vou criar uma linha só para fazer uma divisão, então com o border top eu faço essa criação dessa linha, que é um px. Vou criar essa linha como sólida, tá bem? E a cor dela vai ser black. E o font size, eu vou utilizar um tamanho já pré-definido. Eu vou querer que ele fique um pouco maior do que ele está, então vou colocar large. Ok? Vamos mostrar ali. Aqui tem então essa estilização, tá vendo? Ele criou a linha, ele deixou o nosso texto um pouco maior, ele também distanciou um pouco do topo e da lateral aqui esquerda. Perceba então que a gente deu uma estilizada no nosso site, não é mesmo? Ficou um site lindo, maravilhoso, né? Com aquela questão que eu falei que é necessário o usuário ter aquela vontade de navegar? Provavelmente não. Mas, como a gente tem pouco tempo, já deu um resultado muito melhor do que a gente tinha somente com HTML. Eu vou falar para você agora de Bootstrap. Bootstrap é um framework que nos ajuda a melhorar muito a cara do nosso site. Você viu aqui que não é muito fácil, não é mesmo? Deixar o nosso site lindo, maravilhoso. Exige bastante conhecimento não só do CSS, mas também senso estético, de combinar cores, de fazer se é melhor alinhado, se é melhor desalinhado. Tá? Então, tudo isso vai depender muito da sua sensibilidade também. E o Bootstrap ele vem como um framework criado pelo Twitter e disponibilizado em código aberto para que você consiga utilizar diversos elementos. Por exemplo, para criar um botão, eu não preciso necessariamente criar 15, 10 regras de CSS. Eu posso simplesmente colar uma linha ali e ele vai ter um botão já estilizado, tá bem? Mas vamos ao quadro conhecer mais sobre este recurso. O Bootstrap, então, ele utiliza, ele é voltado para a construção de sites responsivos. O que são sites responsivos? São aqueles sites que se adaptam muito bem aos dispositivos, tá? Por exemplo, ele vai se comportar da mesma maneira em um navegador num computador e também no navegador no celular. Então, ele vai adaptar aquela página de forma responsiva. Tem suporte para projetos mobile first, isso implica então que ele está bem ligado com essa parte de dispositivos móveis. Biblioteca de componentes front-end mais popular, então ele é muito utilizado, tá? Você não precisa ter receios que você está utilizando algo que está em desuso, tá? Ele é muito popular e ele possui código aberto. E o site para acessá-lo é o seguinte, getbootstrap.com, tá bem? Então, esse é o site para acessá-lo. Mas como que a gente utiliza o Bootstrap? Nós vamos incorporar a folha de estilo no nosso cabeçalho. Da mesma forma que a gente linkava uma folha de estilo externa, a gente consegue fazer isso com o Bootstrap. Nós então vamos colocar o link, o reel, no caso,
Style Sheet e o href, então, esse link. Você deve estar pensando, professora, que link grande para eu memorizar, né? Não, mas no próprio site do Bootstrap ele já dá ali um campo para você copiar e só colocar isso dentro do cabeçalho do seu HTML. Eu vou mostrar para você isso na prática. A gente vai agora ao meu computador, tá bem? Eu vou acessar aqui o site do Bootstrap para você ver como que a gente pode fazer essa utilização. É o mesmo que está no slide também, então aqui é o site do Bootstrap. Nós temos a parte de já começar, né, ou a parte de downloads. A downloads vai baixar todos os arquivos, tanto de JavaScript quanto de HTML e CSS. Apesar do JavaScript não ser escopo da nossa disciplina, mas o Bootstrap também pode ser utilizado. Eu até vou mostrar como utilizar, porque é muito fácil mesmo, não tem muita complicação. Mas eu não vou fazer o download, eu vou clicar aqui em Get Start. O que vai acontecer? Ele vai modificar a página, então, e tem duas maneiras, né? Ou fazendo o download, ou essa. Essa você vai fazer a cópia desse link. Reparem aqui, você vai copiar esse link, esse é o link o mesmo que eu mostrei ali nos nossos slides, e com isso você já vai conseguir fazer a utilização do que o Bootstrap oferece, tá? Mas o que ele oferece? Tudo isso daqui, ó, tá vendo? Ele oferece alguns tipos de layout, tá bem? A parte de componentes é muito grande do Bootstrap. Tá vendo? O que ele tem de componentes? Ó, ele tem a parte de botões, de carrossel. Carrossel ele já utiliza JavaScript, mas é muito interessante utilizar carrossel caso você não esteja compreendendo o que seja. É aquelas fotos que ficam passando no site, ou para trazer beleza, ou também para redirecionar você quando você clica em cima dela, tá? Tem a parte de formulários, temos também a parte de paginação, a parte de navbar é aquela parte que a gente criou no nosso site do Pet Shop, como se fosse o menu de navegação, tá vendo? Ele tem muitas coisas que você daí tem que explorar, né, um a um, mas é muito interessante. Vou voltar aqui em Get Start para eu mostrar para você como que eu vou fazer a utilização dele. Vou copiar, ó, essa parte do CSS, por enquanto só do CSS. Vou criar aqui um novo arquivo no meu Visual Studio Code, tá? Vou criar um HTML5 normal. Fiz a criação dele. Onde eu coloco? Dentro do meu cabeçalho, dentro do meu read. Pronto. Isso daqui já garante que eu posso utilizar o Bootstrap, tá bem? Se eu mostrar essa página, não vai aparecer nada. Eu ainda não introduzi nada. Eu só falei, olha, eu vou utilizar o Bootstrap. Como que eu faço a utilização dele? Você vai escolher aqui o que você deseja. Eu vou vir em componentes, por exemplo, e vou buscar, no caso, um botão. E olha só como é simples. Tá vendo que tem vários botões? Cada um tem um nome, primary, second, danger, warning. E daí você vai olhar aqui qual é o código que você deseja, tá vendo? Você pode escolher só o primário, só o secundário, só o de danger, o de atenção. Então, você vai escolher e ele já vai apresentar para você de forma simples. Por exemplo, vou querer esse primeiro botão aqui, ó. Tá vendo? Este azul. Copiei essa primeira linha do Bootstrap. Dentro do meu body agora, todas essas modificações que não são a inclusão do meu link para o Bootstrap é feito dentro do body. Eu copio, eu faço um Ctrl V aqui do meu elemento. O que isso me indica? Isso me indica, então, que eu vou ter esse botão criado na minha página facilmente. Tá vendo? Criei, é um botão, ó. Ele é clicável. Ele não está levando a lugar nenhum, porque eu não setei nenhum tipo de parâmetro, mas ele já está criado. Eu vou até mudar aqui a nomenclatura para que você analise comigo como que é simples. Enviar, tá vendo? Obviamente que ele está mal colocado, não tem nada, foi somente para exemplificar a utilização do Bootstrap. E por que eu trouxe esse conteúdo para você? Eu acredito que o CSS é muito importante, que você tenha que saber vários elementos dele, como construir uma regra, como usar seletores. No entanto, para você que vai fazer um projeto tanto front-end quanto back-end, é muito pesado fazer tudo do zero. E o
o Bootstrap traz pra gente bastante coisa já pronta, bastante coisa já estilizada, que muitas vezes uma pessoa com pouca experiência não conseguiria fazer tão bonito. Você viu mesmo o nosso site? Não ficou lindo, maravilhoso? A gente conseguiu estilizar, mudar a cor, mudar um pouco da fonte, criar uma barra de navegação, mas o resto não ficou agradável. E o Bootstrap nos ajudaria a trazer essa parte do usuário, da experiência do usuário, muito melhor, tá bem? Nessa SP3 eu vou continuar mostrando o Bootstrap para você. Além de mostrar alguns componentes, também vou mostrar um pouco do JavaScript. O JavaScript não faz parte do escopo da nossa matéria, no entanto, eu vou mostrar a utilização de alguns componentes no Bootstrap, tá? Por quê? Porque, por exemplo, quando a gente utiliza algum tipo de navegação, aquela barra de navegação, que você clica, que cria, muitas vezes um abaixo, para criar um efeito mais legal é utilizado o JavaScript. Por isso que eu vou te ensinar como utilizar também com o Bootstrap. Assim você vai poder treinar, né, na tua casa, utilizando alguns elementos mais bonitinhos para os seus projetos. Agora a gente vai voltar para o meu computador. Eu vou continuar, tá, com um elemento que eu estava criando, que é um HTML normal. Vou só tirar o botão daqui. Mas esse documento, então, a única coisa que tem de diferente, né, do HTML5 é o link para o Bootstrap. O que eu vou fazer? Vou explorar um pouco com você, mas antes eu vou inserir esse código aqui, ó, tá vendo? Então, você vai copiá-lo e você vai colá-lo no body, tá? Diferente do CSS que é colado dentro do cabeçalho, a parte de JavaScript já é na parte do body. E geralmente a gente coloca bem no final do texto. Perceba que eu deixei uma distância aqui do início da nossa tag, tá bem? Então, essa vai ser a nossa parte. O que eu vou fazer agora? Vou montar com você alguns elementos que eu acho bem interessante. Nós vamos vir em componentes aqui e eu vou buscar um navbar. O navbar nada mais é que uma barra de navegação, tá bem? E como que eu faço a escolha? Ó, sempre aqui dentro do Bootstrap a gente tem como que é o que ele está implementando, né? O que ele vai estilizar e e o código para copiar embaixo, ó. Perceba que tem mais um outro tipo, e assim a gente tem diversos tipos de navegadores, tá bem? Ou tipos de elementos também, vai depender do que você está procurando. Eu vou procurar esse primeiro mesmo, eu acho ele bem interessante. Vou fazer uma cópia. E o que eu faço? Tudo que é código, que não é o link para o CSS, é dentro do body. Fiz a cópia. Olha, ele é gigante, tá vendo? Eu não tive que implementar nada disso. Agora eu vou mostrar para você como que ele vai ficar na minha página. Tá vendo? Ele criou, ó, home, link, esse drop-down, ele abre né, um segundo menu para você escolher entre outras opções. Tem o search também, como se fosse um campo de busca. Também, então, tudo isso através do navbar. Outro que eu vou mostrar que eu gosto bastante, que eu acho muito agradável quando um site tem, é o carrossel. Tá? O carrossel, ele vai apresentar, então, várias imagens para a pessoa. Nós temos este de first slide, temos esse que tem as setinhas. Eu vou copiar este daqui, tá? Então, vou copiar esse aqui, após o meu nav, criar ele. Vou apresentar para você, apesar que vai dar um erro, ó. Tá vendo? Ele não criou nada, ele ficou só com uma interrogação aqui no meio. Por quê? Porque eu não referenciei as minhas imagens. Então, por mais que o Bootstrap te dê ali um norte, algumas coisas você tem que setar. Por exemplo, aqui eu tenho que colocar as imagens. Eu já tinha as imagens do meu pet shop, lembra? Então, vou colocar promo.jpg, que são do meu pet shop. Elas estão até aqui, ó, referenciadas no meu Visual Studio Code. Como eu só tenho duas, eu vou repetir uma, mas eu poderia tirar esses elementos. Agora eu vou apresentar para você. Eles não estão... É importante dizer que eles vão vir bem grandes, tá vendo? Ó, o meu navbar, eu não defini o tamanho deles, mas depois é só você fazer alguns ajustes ali de pixels ou AM que você consegue fazer a definição deles. Bem legal, né? Então, você vai passando aqui pro lado, ó, você vai conseguindo, então, ver as imagens, tá bem? Bem interessante. Perceba que só copiando e trocando alguns valores. Mas, mais um elemento interessante que tinha no nosso site do Pet Shop,
que tem aqui também, que a gente podia utilizar. A parte de tabelas. Aquela nossa tabela estava bem feinha, né? Vou até apresentar para você novamente. Olha que tabela bem feinha. Agora, a gente tem tabelas mais bonitas aqui, né? É só você pegar algum exemplo que te agrade. Ó, essa tabela é mais agradável. Você pode ela ter no fundo escuro, com outras opções, tá? Então, você vai escolher o seu tipo de tabela, vai fazer a cópia e copiar. Aqui. Obviamente, eu não troquei nenhum valor, eu poderia trocar o nome das colunas, tá? Das linhas e tudo mais, mas aqui é só para exemplificação. Então, após o meu carrossel, eu tenho aqui a minha tabela. Obviamente, foi só para exemplificar, mas com isso, eu quis trazer para você essa parte, que existem sim algumas ferramentas que nos auxiliam e o Bootstrap pode ser muito bem utilizado, tá bem? Acredito que, juntamente com o seu conhecimento de CSS e agora o Bootstrap, você consiga, então, melhorar ainda mais a experiência do usuário. Vou para mais um momento de dúvidas, tá bem? Daqui a pouco eu volto, então, para a gente finalizar a nossa aula. Também não houveram dúvidas, então vamos finalizar a nossa aula. Vamos então recapitular todos os assuntos que nós vimos na aula de hoje. Nós vimos então principalmente a sintaxe do CSS, vimos como que criamos a regra do CSS, lembra como que se cria uma regra de estilo? No caso, nós temos
para essa regra de sintaxe, a parte de seletores, propriedades e valores. Os seletores vai mostrar qual HTML, tag do HTML nós vamos modificar, a propriedade, o que nós vamos modificar dessa tag e o valor como, né? Com que cor, por exemplo. Por último, temos folhas de estilos, que nada mais são que essas regras de CSS que nós criamos. Nós temos a inline, a interna e a externa. A inline a gente vai definir, juntamente com a tag style, a parte do estilo ali dentro da tag mesmo. Então, toda tag que você quer modificar, você vai ter que setá-la. Daí temos a parte interna, que é feita a declaração toda do CSS sobre a nossa... sobre o cabeçalho, tá bem? E por último, a externa, que é a mais indicada, que nós criamos um arquivo .css e ali nós criamos, então, todas as regras, tá bem? Dentro dessas regras, então, a gente tem que referenciar dentro do HTML na parte de cabeçalho. Seletores. Os seletores, então, a gente viu a parte, são vários seletores, né? Nós temos os seletores de tag, que são aqueles que selecionam todas as tags para terem o mesmo estilo. Vimos o de classes e o de ID, que aqueles que estão referenciados com valores de class ou ID dentro das tags do HTML, eles vão ter aqueles elementos. Só lembrando sempre que o class nós vamos tentar mudar vários elementos e o ID, no caso, nós vamos mudar somente um elemento, aquele elemento mais único. Por isso que a gente faz essa diferenciação entre class e ID. Vimos a parte de cores e medidas, que vimos que o CSS tem essa diferenciação das cores, que pode ser em RGB, pode ser em hexadecimal e também podemos utilizar os seus nomes. E as medidas, as mais utilizadas são a PX, que são referentes a pixels, a IEM, que é uma medida relativa, que no caso é referente a 16 ou 24 pixels, e por último a porcentagem, que daí depende de mais alguns elementos. As fontes, as tradicionais e as derivadas, e o Bootstrap, que nada mais é do que um framework que nos ajuda então a estilizar diversos tipos de categorias. Veio uma pergunta aqui no chat, eu dei uma olhadinha ali agora, perguntando se eu tenho alguma bibliografia sobre JavaScript. Eu vou postar lá no diretório, tá? Eu vou criar um novo doc para colocar algumas bibliografias sobre JavaScript. No entanto, não estejam com o coração aflito, que temos programação para o Web 2, e no caso, daí será visto essa matéria, tá? A programação para o Web não termina por aqui, ainda tem uma segunda parte. Então, você vai ver muito mais conteúdos. Essa nossa aula é mais essa base do HTML, CSS, e a próxima aula será o PHP, tá bem? Mas na próxima matéria, né, que não é esse semestre, você vai ter então mais sobre esse tipo de programação, mexendo também com a parte de banco e entre outros, tá bem? Então não fique com o coração aflito. Eu trouxe o Bootstrap para que vocês vejam que tem várias opções. O CSS mesmo, você tem só elementos que só utilizam CSS ali, tá bem? No entanto, como eu queria mostrar aquele navegador, né, aquele menu ali mais estilizado, eu precisava do JavaScript. Mas você viu que não precisava de nenhum conhecimento, era só copiar e colar. Mas vocês vão ter JavaScript sim, mas não em programação Web 1, tá bem? Espero que você tenha gostado da aula, que você tenha aprendido. Na próxima aula, então, eu volto falando sobre o PHP. A nossa próxima aula é a última, então, se tiver alguma dúvida, não deixe para depois. Mande na próxima aula que a gente responde, tá bem? E acaba solucionando. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado da nossa aula. Um forte abraço e até mais.